Boa noite, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live sobre princípios bíblicos, princípios eternos. Hoje, excepcionalmente, nós estamos à noite, né? Não fiz live de manhã, estou fazendo agora à noite. Na verdade, fiquei na dúvida se eu entrava ou não para fazer a live, porque eu ainda não tô 100%, eu tô com uma tossezinha chata, sabe? Persistente. E fiquei pensando se ia dar para fazer live, mas decidi fazer. Sei que estou em falta com vocês, faz 2 semanas que eu não consigo fazer live, então decidi fazer essa live à noite, né? Depois eu vou colocar uma enquete lá nos stories perguntando se vocês preferem a live de manhã ou a live à noite. Sejam muito bem-vindas, você que tá aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lidiane Rosa, eu sou responsável por essa página, sou o Star Blog, né? Eu tenho essa página desde 2020, que é uma página voltada, focada na edificação espiritual de mulheres, né? Através do ensino da palavra, é aprendendo a palavra que nós edificamos a nossa fé, que nós temos uma fé racional, que inclusive é o tema da nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da fé, que é a base, né? Que é o que sustenta a nossa caminhada com Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não busca pessoas perfeitas, mas Ele busca pessoas, né, que tem fé. E o que é ter fé? Hoje a gente vai falar sobre isso, né, lendo a Bíblia. Então já pega a sua Bíblia, se você puder, abre aí em Hebreus 11. Nós vamos estudar esse capítulo da Bíblia hoje, Hebreus 11. Então também pega aí caneta, né, o seu caderninho de anotações, o seu caderninho de estudos, porque você vai ter bastante coisa para anotar hoje, tá bom? Boa noite, Alda, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver quem mais me deu boa noite aqui. A Maíra também me deu boa noite. Boa noite a todas vocês, sejam bem-vindas. Envia, por favor, gente, essa live, tá? Para as mulheres de Deus do seu Instagram. Convide as mulheres de Deus do seu Instagram para estar aqui conosco, ao vivo, aprendendo mais, né? Agora é um horário, né, que todo mundo já deu janta, já tá mais tranquila, né? Já alimentou as crianças. Então você pode ter o seu tempinho agora para ouvir e para aprender com a palavra de Deus. Vocês estão bem? Quem estava sentindo falta das nossas lives aqui? Fala pra mim. Boa noite, Lorena, tudo bem com você? Fran, graça e paz, seja muito bem-vinda. Vamos começar a nossa live, então, hoje nós vamos falar sobre aquilo que sustenta a nossa caminhada com Deus, a base da nossa vida cristã, que é a fé. E eu quero ler com vocês Hebreus 11, nós vamos estudar juntas hoje esse capítulo da Bíblia, tá? Hebreus 11. Mas, antes, né, vamos orar. Vamos começar a nossa live com oração. Aliás, uma live sobre fé não pode começar de outra forma que não seja o coração. Amém? Vamos orar então? Pai, muito obrigada por essa oportunidade de estar compartilhando a sua palavra. Nós te convidamos, Espírito Santo, Senhor, é bem-vindo neste lugar. Abençoa cada mulher que está aqui junto comigo nessa segunda-feira. Me abençoa, Senhor, usa a minha vida, a minha boca, as minhas palavras. Pai, que eu não fale nada na carne, mas eu fale no teu espírito. Que o Senhor flua através de mim, que o Senhor transborde através da minha vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém. Glória a Deus. Então vamos lá para a palavra. Primeiro, eu quero definir com vocês o que é fé, o que é ter fé, o que significa ter fé. Depois eu quero falar para vocês sobre os heróis da fé, os exemplos que a Bíblia nos dá, né, de heróis, de pessoas que venceram pela fé, pessoas que permaneceram em Deus pela fé.
E por último, eu quero trazer para vocês, né, alguns exemplos de pessoas que tiveram a fé elogiada por Jesus. Pessoas que tiveram a sua fé reconhecida por Jesus e que também são um grande exemplo para nós. Vamos começar então? Tá preparada aí, mulher de Deus? Então vamos lá. Vamos primeiro definir o que é fé. O que é a fé? E lá em Hebreus 11, a partir do versículo 1, fala o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Isso vai ficar muito mais claro para nós quando nós formos ler sobre os heróis da fé. A gente vai ver como eles tiveram essa fé, essa convicção de coisas que eles não viam ainda, que não eram palpáveis, que não eram visíveis, e por isso eles venceram pela fé. Então, eu quero começar dizendo para vocês o que não é fé. Fé não é uma emoção. Fé não é um sentimento. Fé não é quando você chora. Fé não é um arrepio que você tem, né? Isso não é fé. Isso talvez é uma emoção passageira. Fé não é algo que você sente. Fé é algo que você pratica. É algo que você vive. Fé é uma decisão. Fé é um posicionamento. Fé é um estilo de vida, mulher de Deus. Um estilo de vida de fé. Onde você confia mesmo sem enxergar. Onde você descansa, mesmo que ao redor esteja um caos. Mesmo é a certeza e a convicção de que Deus está se movendo e você se move em direção a Ele. Então, a fé, ela demanda de nós um posicionamento. Ela demanda de nós uma ação. Ela demanda de nós um movimento. No livro de Tiago fala que a fé sem obras ela é vazia, né? A fé sem obras, ela é só um pensamento positivo. Você pensar positivo e falar, não, eu vou conseguir um emprego, mas não se mover em direção a isso não é fé. Isso é só um pensamento positivo, né? Aquilo que você crê, você precisa se mover em direção àquilo, crendo que o Senhor está fazendo a parte dele também, né? Você fala, eu creio que Deus vai me curar, mas a pessoa não procura um médico, a pessoa não faz um tratamento, né? A pessoa não se movimenta em relação a isso. E nós vamos ver exemplos na palavra de pessoas que se moveram pela fé. Quando elas se movem pela fé, o sobrenatural acontece. Então, querida, a gente precisa esquecer essa questão, a gente precisa deixar de lado essa questão de que fé é uma emoção. Fé é um sentimento, é algo que você sente. Não. Fé é algo que você vive. Fé é algo que você pratica. Quando a gente vai ver os heróis da fé, todos eles se moveram. Todos eles tomaram uma decisão, precisaram tomar uma decisão de fé. Precisaram se movimentar em fé. Precisaram se posicionar em fé, né? E por isso eles estão aqui na galeria dos heróis da fé. Então, vamos entender isso, que fique bem claro. Fé é ação, é estilo de vida, é transformação, é posicionamento, é decisão e é movimento. Eu tenho uma amiga que ela fala o seguinte, que fé é um lugar. Não, perdão. Ela fala que a bênção, ela é um lugar. Existe um lugar de bênção. E nós precisamos nos mover para esse lugar.
né? Assim como a mulher do fluxo de sangue se moveu em direção a Jesus para tocar as vestes dele, né? Nós precisamos ir para esse lugar de bênção, para esse lugar da presença do Senhor. Então a fé, ela é um movimento, ela é um lugar e a gente precisa se movimentar. E eu costumo dizer que os milagres acontecem quando nós encontramos Deus no meio do caminho. Porque Deus está movendo em nossa direção. E nós precisamos nos mover em direção a Ele também. E quando nós nos encontramos, quando eu me movo e Deus se move, o milagre acontece. Você tem se movimentado, mulher de Deus? Você tem se movido para esse lugar da bênção? Você tem tomado decisões de fé? Você tem se posicionado com fé? Você tem se movimentado com fé? Ou você tem ficado parada na inércia, no medo, paralisada, né? Às vezes por pensamentos negativos, por coisas que talvez alguém um dia disse para você, por pensamentos, inclusive, que até, né, o inimigo das nossas almas planta na nossa mente. Você está paralisada ou você está se movendo? Então, entenda isso, né? Que hoje venha trazer uma libertação para você. Essa palavra, fé é movimento. Você precisa se movimentar e se posicionar. Amém? Vamos continuar? Eu vou continuar lendo aí. Quem tá com a Bíblia na mão, acompanhando a leitura junto comigo, escreve aí nos comentários. Se tem alguém aí acompanhando a leitura também. Então vamos lá. E a partir do versículo 4 de Hebreus 11, nós estamos lendo Hebreus 11. A partir do versículo 4, a gente vai ver os exemplos da fé. E a gente vai ver sobre os heróis da fé. E aí aqui nós estamos, a Lorena está acompanhando a leitura, amém, Lorena. E aí a gente vai ver uma lista, né, de pessoas que caminharam com Deus pela fé. Então fala assim, ó, a partir do versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Ele começa com o exemplo de Abel. Ó, a Suelen também com a Bíblia. Muito bem, Suelen. Então ele começa falando do exemplo de Abel, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, né? Os dois irmãos, e Abel foi... Caim matou Abel, o irmão Abel, por inveja, por ciúmes, né? Porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Por quê? Porque Abel deu as primícias. Abel adorou a Deus entregando o seu melhor, né? Pela fé, ele entregou o seu melhor para Deus, ele entregou as primícias. Então a fé também, né, é uma adoração ao Senhor, né? Então Abel, pela fé, ele entregou o seu melhor para o Senhor, né? E por isso por isso ele teve a aprovação de Deus, né? E aqui o autor de Hebreus fala, né, que mesmo morto ainda fala, ou seja, mesmo morto, ele ainda é um exemplo, né, de adoração genuína, de adoração sincera. Depois ele fala que pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Então aqui mais uma vez a gente tem outro exemplo, né? Enoque não, a Bíblia fala que ele foi arrebatado, ele não passou pela experiência da morte, mas o próprio Deus o recolheu, o arrebatou, né? Maravilhoso, né? Esse testemunho. Ele caminhou com Deus, ele agradou a Deus. Agradou como? Agradou porque ele era um homem de fé também. E aí aqui fala, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus é a nossa fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa que os buscam. Olha que importante, né? Aqui fala que sem fé ninguém agrada a Deus. É impossível agradar a Deus. Você pode servir a Deus de segunda a segunda,
estar na igreja todo dia, você pode, enfim, fazer várias coisas, né? Vários rituais, mas se você não tiver fé, você não agrada ao Senhor. E aqui tu fala, né, que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Depois ele vai falar de Noé. Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Olha que interessante, né? Noé, ele construiu a arca em obediência. Deus falou para ele, né, e instruiu divinamente para que ele construísse aquela arca, porque ele iria mandar um dilúvio. E mesmo sem enxergar, né, o que a Bíblia fala, a convicção das coisas, né, que não se veem, né, a convicção dos fatos que não se veem, mesmo sem enxergar, né, esse dilúvio, Noé fez em obediência. Ele confiou na palavra que ele recebeu do Senhor e ele obedeceu. Ele confiou naquilo que o Senhor disse para ele e ele se movimentou. Ele agiu, ele obedeceu, ele fez aquilo que o Senhor havia mandado, instruído ele fazer. É Hebreus 11, tá? Eu tô lendo o versículo 7 agora. Então, isso é fé. Ele recebe uma palavra e ele se move de acordo com aquela palavra. Você tem se movido. Agora, uma coisa é verdade, mulher de Deus, né? Nós precisamos nos mover de acordo com a palavra que nós recebemos. Existem pessoas que se movem por conta própria, que se movem sem ter recebido palavra, sem ter recebido promessa, sem ter recebido orientação e instrução do Senhor, né? Existem pessoas que se movem sem ao menos pedir orientação e instrução do Senhor. E aí isso não é fé. Aí isso é a obstinação, é teimosia, né? É inconsequência. Existem pessoas, né, que dizem que estão dando passos de fé, mas estão, na verdade, sendo inconsequentes. Então, é importante que a gente entenda que nós precisamos nos mover debaixo da palavra. Então, Noé, ele construiu a arca não porque ele queria. Não porque ele, né, não, deu na cabeça dele, não, tive uma ideia maravilhosa, vou construir uma arca. Não veio de Noé isso. A palavra veio do Senhor. Você entende isso, mulher? Ele não se moveu por vontade própria. Ele não se moveu de acordo com os pensamentos. Ele se moveu de acordo com uma instrução divina. E existem pessoas que dizem que estão dando passos de fé, mas não tem essa instrução, não tem essa orientação. Estão se movendo por vontade própria. E acabam caindo em armadilhas, acabam caindo em ciladas, né? Pessoas que fazem dívidas, que não podem pagar e dizem que estão dando passos de fé. Mas Deus não pede para ninguém fazer dívida. Deus não pede para você algo maior do que você pode suportar, do que você pode pagar, do que você pode fazer. Vocês estão me entendendo, mulher? Se você está entendendo, comenta um amém aí. Deus não pede para ninguém fazer dívida. Deus não pede para você usar o nome de outra pessoa para fazer dívida. Deus não pede para você emprestar o cartão de crédito de ninguém, para fazer empréstimo, para fazer nada. Deus não vai pedir essas coisas, gente. Então, existem pessoas que estão dando passos de fé, dizem que estão dando passos de fé, mas na verdade estão agindo de acordo com seus interesses, de acordo com as suas vontades. Por exemplo, imagina eu, né? Quando eu escrevi o meu livro, o Devocional Sou Esther, que era um sonho para mim, né? Publicar um livro. Eu escrevi o livro. E vocês sabem que eu sou uma autora independente, eu não tenho uma editora grande bancando, imprimindo os meus livros. Sou eu que
custeio, né? Pago todos os processos. Então, eu paguei um revisor, eu paguei um diagramador, eu paguei uma pessoa para fazer a capa. E a hora que estava pronto o livro, o arquivo do livro pronto, eu comecei a procurar gráficas com orçamentos, né? E o primeiro, para poder imprimir o livro, e o primeiro orçamento que eu recebi de um livro era um valor muito alto. Porque as gráficas, elas não imprimem poucas unidades, né? Você precisa imprimir 1.000, 2.000 unidades. Uma editora grande imprime de uma vez só 50.000 unidades, 100.000 unidades. E aí o custo do livro, quanto mais livros você imprime de uma vez, o custo unitário do livro é mais barato. E quando eu olhei o primeiro orçamento, gente, eu chorei. Eu chorei porque eu falei, Senhor, eu não tenho condição de imprimir o meu livro. E agora? Foi tudo em vão? E agora? Não vou conseguir imprimir meu livro? De verdade, gente, eu chorei. Eu chorei. Naquele momento, a minha fé vacilou. E aí eu recebi um puxão de orelha de Deus através do meu marido, que falou, escuta aqui, você não é a mulher de Deus no Instagram? Você não tá sempre incentivando as pessoas a terem fé, a confiar e acreditar em Deus? O mais difícil, Deus já fez. O mais difícil, Deus provê, que é escrever no livro. Escrever o livro é o mais difícil. Agora o arquivo tá pronto, né? E meu marido falou assim, acalma seu coração, que Deus vai providenciar a forma de você imprimir esse livro sem fazer dívida, sem fazer loucura. Porque se fosse por mim, né, às vezes no desespero de querer, na ânsia, né, de querer imprimir, de querer ter esse livro físico nas mãos, eu poderia ter feito um empréstimo para pagar a impressão desses livros, né, achando que, né, depois eu dava um jeito, né, mas meu esposo... Deus foi muito usado por Deus nesse momento para falar, calma seu coração. O mesmo Deus que te ajudou a escrever, que te inspirou a escrever, é o Deus que vai prover a impressão dos livros. No momento certo, Deus vai te dar uma estratégia. Ele vai te dar uma orientação. E mulher, foi exatamente o que aconteceu. O Senhor me deu uma orientação, né? Então eu comecei primeiro a vender os livros online, a vender os livros em PDF, né? Muitas mulheres compraram esse livro em PDF e com o valor do livro vendido, né, online, do livro digital, eu pude custear a impressão, a primeira impressão dos livros. E aí, né, foi girando, foi vendendo e foi imprimindo, foi vendendo e imprimindo. E graças a Deus, hoje eu já enviei, né, quase 3.000 livros para todo o Brasil, né? E esses livros têm gerado testemunho, têm gerado transformação. O Senhor tem transformado a vida de mulheres através do devocional. Então, eu tô compartilhando isso com vocês para você ter um exemplo o que é se mover por fé, né? E não por precipitação. E eu já vi isso acontecendo, já vi pessoas fazendo dívidas, pegando cartão de terceiros, emprestando dinheiro com terceiros, né? Dando passos de fé que na verdade era só teimosia, era só obstinação. Por quê? Porque não tiveram uma orientação, não buscaram em Deus uma orientação, uma estratégia. Então, mulher, se você existe algo no seu coração que você deseja, um projeto, um sonho, não deixe de sonhar. Não deixe de trabalhar por aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Mas faça isso debaixo de uma palavra. Não faça isso de forma precipitada. Não seja ansiosa. Não seja uma pessoa... me fugiu a palavra agora. Não é negligente. Nossa, fugiu a palavra agora. Inconsequente. Não seja uma pessoa inconsequente. Existe diferença entre fé e inconsequência, né? Fazendo coisas que vão além daquilo que você pode fazer. Acreditando que é um passo de fé e não é. Porque o passo de fé, ele acontece debaixo de uma palavra. Debaixo de um direcionamento. Então, Deus deu esse direcionamento para Noé.
construa a arca, vou enviar um dilúvio. Então, veja bem, foram anos e anos. Isso não aconteceu de um dia pro outro, não. Foram anos construindo essa arca, até chegar o momento que Deus enviou o dilúvio. Então, isso é ter fé. Isso é ter fé. Fé é você caminhar, é você dar passos de fé, mas debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção. Então, busque essa direção para a sua vida. Busque essa palavra, busque essa orientação. Peça para o Senhor essa orientação. Peça para o Senhor estratégias. Peça para o Senhor uma direção, mas não se mova sozinha. Não se mova se Deus não der a visão. Não se mova se Deus não der a direção. Não se mova se Deus não der a estratégia. Não se mova por conta própria. Porque aí isso não é fé. Isso é ser inconsequente. Isso aí é teimosia e obstinação. Deu para entender a diferença entre fé e teimosia? Entre fé e obstinação? Entre fé e consequência? Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos continuar lendo, então? Aí vai começar a falar sobre os patriarcas também. A partir do versículo 8 de Hebreus 11, fala o seguinte. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Mesmo exemplo, a mesma coisa. Abraão se moveu. Ele saiu da sua terra, mas ele saiu quando ele recebeu uma palavra, quando ele recebeu uma direção, quando ele recebeu uma orientação. E quando ele recebeu uma palavra, ele obedeceu, mesmo sem saber para onde ele ia. Deus diz: sai da sua terra, da sua parentela, e vá para a terra onde eu te mostrarei. E eu vou fazer de você uma grande nação. O Senhor fala para Abraão olhar para as estrelas do céu e falar: conte as estrelas do céu se você puder. A sua descendência será como as estrelas do céu. E quando Abraão recebe essa palavra, Abraão já é idoso, já é avançado de idade. Ele e a esposa Sara já são avançados de idade. Então, mesmo com todas as circunstâncias contra, com todas as possibilidades, reduzidas, ele olhou para ele: como que eu posso ter filhos já avançados de idade? Como que o Senhor vai fazer de mim um pai de uma nação se eu não tenho nenhum filho? Como que ele vai fazer da minha descendência igual às estrelas do céu? Mas mesmo sem entender, mesmo sem enxergar, ele obedeceu. Ele seguiu a orientação do Senhor. Então aqui é mais um exemplo para nós. Abraão se moveu, Abraão saiu do lugar pela fé, mas debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. Então, mais uma vez, sei que estou sendo repetitiva, mas é para entrar na sua mente mesmo. E para que eu e você possamos aprender, porque eu também estou sendo ministrada aqui. Vamos nos mover, sim, mas debaixo de uma palavra, debaixo de uma orientação. Amém, mulher de Deus? Não vamos ser precipitadas, não vamos ser ansiosas, não vamos fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Vamos obedecer. Ter fé é caminhar de acordo com aquilo que nós recebemos de Deus, com a ordem, com a orientação, com a estratégia e com a palavra que nós recebemos de Deus. Aí continua no versículo 11. Pela fé, também a própria Sara, esposa de Abraão, apesar de não ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder de ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Sara mesmo, também, a esposa de Abraão, a parceira de Abraão, ela também é um exemplo de fé. Por que ela é um exemplo de fé, Lidiana? Ela não riu da promessa?
Ela não riu da promessa? Sim, mulher de Deus, ela riu. Mas ela esteve do lado do marido todos os momentos. E ela esteve ali do lado do marido pela fé, né? Porque quando Abraão chega para essa, né, e fala, vamos embora, ela vai também. Ela acompanha o marido e ela não questiona Abraão em nenhum momento, né? E isso ela faz pela fé, pela confiança que ela tinha na orientação que o marido recebeu de Deus. Isso também, então por isso ela também está aqui na galeria dos heróis da fé. Vamos continuar lendo? Olha só que interessante. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha que interessante, queridos. Abraão não viu a promessa se cumprindo. Nem Sara viram a promessa se cumprindo. Por quê? Porque eles tiveram Isaac, eles não viram a descendência deles se multiplicando como as estrelas do céu. Abraão nunca viu a descendência dele se multiplicar, a descendência dele virar uma nação. Isso aconteceu muitos e muitos anos depois da morte dele. Sara não viu, né, a descendência dela, né? Ela não viu, ela não viveu ser mãe de uma nação. Isso aconteceu após a morte dela. Mas isso não fez com que eles perdessem a fé. E é isso que significa a certeza daquilo que ainda a gente não enxerga. A convicção daquilo que não se vê. Isso é fé. Mesmo eles não vendo a nação numerosa que Israel se tornou depois da morte deles, eles morreram na fé. Eles morreram na certeza de que aquilo ia sim acontecer, mesmo que eles não vissem, mesmo que eles não vivessem. Então eles morreram na fé, eles não viram a promessa acontecer. Eles não obtiveram essa promessa. Eles tiveram um filho, que é Isaac, mas eles não viram aquilo se transformar em uma multidão. Mas mesmo assim, eles sempre caminharam em fé. E é por isso que Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, né? Porque mesmo sem receber todas as promessas, ele caminhou sempre em obediência e em confiança daquilo que o Senhor, daquilo que ele tinha recebido do Senhor. E nós também precisamos, existem promessas que talvez a gente não viva, que talvez a gente não enxergue. Mas isso não significa que não vai acontecer. A gente precisa viver com a certeza de que aquilo que nós recebemos de promessa vai acontecer. Hoje eu tava falando com meu esposo, né? Sobre uma pessoa que ela é muito generosa. Ela não é temente ao Senhor, mas ela é generosa e ela é muito correta, sabe? Com os pagamentos dos seus funcionários. E essa pessoa, a gente vê como que essa pessoa prospera. Como essa pessoa, sabe, é próspera na vida dela. E eu falei algo pro meu marido. A palavra é lei. A palavra é a lei. E a lei se cumpre, independente se você crê ou não. A lei se cumpre, independente se você acredita ou não. Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir na vida de todas as pessoas. Ouvi esses dias uma pessoa falar assim, eu não acredito que Jesus vai voltar. Tudo bem, você pode não acreditar, mas ele vai voltar. Independente se você crê ou não. Então a palavra, ela se cumpre. Independente se você crê ou não. Então Jesus vai voltar, mesmo que você não acredite que ele vai voltar. E todas as promessas, né, aquilo que Deus diz, elas acontecem, mesmo que você ainda não enxergue. Então nós precisamos ter, né, o que diferencia nós, da pessoa que não crê, é a fé. É viver com a certeza de que tudo aquilo que Deus falou vai acontecer. Você acredita? Você acredita que as promessas irão sempre acontecer? Vai se realizar, né? Então a gente precisa viver com essa perspectiva de que vai se cumprir na nossa vida. Amém? E para as próximas gerações também. Aí continua falando aqui, né? Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria.
E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se vergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. E aqui o autor de Hebreus está falando, né, da promessa eterna que o Senhor tem para nós, né? Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos. E nós vivemos com essa fé. A fé de que nós viveremos na cidade de Deus. Que nós viveremos eternamente com o Senhor. Essa é a fé. Uma fé que às vezes a gente não enxerga isso. A gente não vê, mas a gente crê. Eu creio nisso, eu creio que eu sou peregrina nessa terra. Eu creio que eu não pertenço a esse mundo, mas que o Senhor já preparou um lugar para mim na cidade dele, na cidade santa, na cidade eterna. Eu creio que eu viverei na glória com o Senhor Jesus. Você crê nisso também? Essa é a nossa fé. Né? É isso que nos enche de esperança, que as dores desse mundo, né, as dificuldades, elas são passageiras. Às vezes a gente se preocupa tanto com alguns problemas e tudo isso vai passar, gente. Tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus é eterna. Existe uma vida depois dessa. Existe uma vida eterna com o Senhor Jesus e essa é a nossa fé. No versículo 17 volta a falar de Abraão. Fala pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus. Estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Então aqui fala que Abraão acreditava tanto, tinha tanta fé nas promessas do Senhor, que ele não negou o único filho dele a Deus. Ele estava disposto a sacrificar Isaque, porque ele acreditava que mesmo que Isaque morresse ali, o Senhor era poderoso para ressuscitar. Porque ele tinha uma promessa, a promessa de que a descendência dele viria por meio de Isaque. Então a confiança de Abraão, ela é tão grande em Deus, ela era tão grande. A convicção, né, daquilo que ele tinha recebido do Senhor, da palavra que ele tinha recebido do Senhor, era tão grande que ele não negou seu filho. Eu posso matar Isaque e oferecer ao Senhor, e o Senhor pode ressuscitar ele de novo. Então é esse tipo de fé, esse nível de fé que o Senhor procura, né? Os adoradores em espírito e em verdade, que o Senhor produz em nós essa fé, em nome de Jesus. Que eu e você, mulher, possamos expressar essa fé genuína, essa fé convicta, essa fé com certeza, essa fé que não duvida, mas que permanece fiel mesmo nos momentos difíceis, mesmo que a gente não enxergue as coisas acontecendo. No versículo 20, pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas que ainda estavam por vir. Então, a bênção que Isaque dá para os filhos Jacó e Esaú, né, eram sobre coisas que estavam por vir, né, coisas que Isaque não viu acontecer também. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José. E apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem a respeito dos seus próprios ossos. Então, José, no seu leito de morte, falou sobre o êxodo, né? Falou sobre os filhos de Israel voltarem, saírem do Egito e voltarem para a terra que eles tinham como herança, né? Então, nenhum deles viu a promessa. Nenhum deles viu a totalidade da promessa. Eles viveram grandes experiências com o Senhor, mas não viram a totalidade da promessa. Mas continuaram caminhando em fé, acreditando que as próximas gerações viriam, que as próximas gerações viveriam a totalidade da promessa. E isso é um grande exemplo para nós. Às vezes a gente recebe uma palavra e a gente acha que essa palavra vai acontecer, né? É para já. E aí o tempo passa, as coisas não acontecem e o que a gente faz? A gente começa a duvidar. Eu acho que aquela palavra não foi de Deus, não. Eu acho que aquilo ali não vai acontecer. Eu acho que aquilo ali foi coisa da minha cabeça, foi coisa que a pessoa falou na carne, não vai acontecer.
Gente, quantos anos demorou para que as pessoas vivessem as promessas de Deus aqui? E muitas delas não viram as promessas, mas elas confiavam em Deus. E ter fé é confiar. Ter fé é viver em dependência do Senhor. É entregar completamente no Senhor e confiar completamente que tudo que Ele faz é para o seu bem e nunca para o seu mal. E aí ele fala também de Moisés, lá no versículo 23, pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Então, pela fé, os pais de Moisés também, não permitiram, não deixaram aquele menino morrer, mas esconderam ele, não temendo o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentavam fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. E aí depois ele vai falar sobre os israelitas de Canaã. E aí ele fala, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída como os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E a gente vê aqui uma postura, um posicionamento de Raabe, que creu no Senhor e se posicionou, e por isso teve a sua vida poupada, não só a sua vida, mas de toda a sua família, e depois ela foi acolhida pelo povo israelita, e para fazer parte do povo de Deus. Então foi o posicionamento, a fé dela fez com que ela se movesse e se posicionasse do lado correto. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Aqui ele está falando dos mártires da igreja primitiva também, e dos profetas, Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos eles, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, é linda essa passagem, É lindo, muito lindo. Hebreus 11, Quando fala sobre a fé dessas pessoas e o quanto a gente pode aprender, com a fé dessas pessoas, Fé é confiar, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a gente não veja a solução. É a dependência total de Deus, é caminhar de acordo com uma palavra, caminhar de acordo com a orientação que o Senhor deu para nós. Amém?
Continuando, agora eu quero falar para vocês sobre algumas pessoas que tiveram a sua fé elogiada. E que privilégio, né? Ter uma fé que é elogiada por Jesus. Então, tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, o exemplo do centurião romano. Isso tá lá em Mateus 8, do 5 ao 10. Então, vai anotando aí as passagens que eu vou falar, porque se eu for ler todas elas, a gente vai ficar aqui com 2 horas de live. Então, para não ficar muito extensa a nossa live, anota e depois você lê aí no seu momento com Deus, tá bom? Então, Mateus 8, do 5 ao 10, fala do centurião romano, né? E Jesus fala, nunca vi fé assim nem em Israel. E aí Jesus fala também, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então, o centurião romano tem alguém da casa dele que está doente, um moço da casa dele que está doente. E aí ele fala, né, para Jesus, e ele pede ajuda para Jesus. E aí ele diz, Jesus, você não precisa nem ir na minha casa. Eu creio que se você disser que ele está curado, ele vai ser curado. E isso espanta Jesus, porque ele fala assim, Jesus, quando eu dou ordem aos meus subalternos, eles obedecem. E eu acredito que se o Senhor der uma ordem, essa enfermidade vai cessar. E aí Jesus fica impressionado com a fé do centurião. E ele fala assim, nunca vi fé como essa em Israel. A fé que Jesus não precisava nem ir para a casa dele, né? Apenas com a palavra, né? Apenas se Jesus dissesse, vai, ele está curado. E aconteceu um milagre. E de fato ele estava certo. E isso impressionou o coração. Isso agradou a Deus, né? E a palavra de Deus, como a gente disse, né? É impossível, né, agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E esse centurião, de fato, agradou a Deus, né? O centurião, ele não era judeu, mas ele creu que bastava uma palavra de Jesus para curar, né? E às vezes a gente acha que precisa de tanta coisa e basta uma palavra, mulher. Basta uma palavra do Senhor para tudo ser mudado na nossa vida. Outro exemplo é da mulher cananeia, e eu amo esse exemplo. Eu amo a passagem da mulher cananeia. Isso está em Mateus 15, 21, 28. Anota aí para você ler depois. Mateus 15, 21, 28. A mulher cananeia, ela não era do povo judeu. Ela estava com a filha extremamente... A filha estava sofrendo com uma possessão demoníaca. Ela era atormentada por demônios. E ela começou a gritar e a clamar por Jesus. Ela foi até Jesus, ela começou a gritar e a clamar, Jesus, a minha filha está enferma, tem misericórdia de mim, me ajuda. E no primeiro momento Jesus parecia ignorar, ele não respondeu à mulher. Mas ela continuou gritando e pedindo ajuda, a ponto dos apóstolos se incomodarem com ela. E eles falam assim, Jesus, dispensa essa mulher, porque ela está nos incomodando. E aí ele fala para a mulher, né? Algo que às vezes causa estranhamento quando a gente lê. Ele fala assim, olha, não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a resposta que essa mulher deu para Jesus impressionou ele. Surpreendeu Jesus. Porque ela falou assim, sim, mestre, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. E aí Jesus fala, né? Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como você deseja. E aí muita gente tem essa dúvida, por que Jesus respondeu, né? Parece que ele responde de uma forma tão áspera para ela, né? Falar que não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus veio primeiro para os seus. Naquele momento, ele estava anunciando a salvação para o povo dele, para os judeus. Não havia chegado ainda o tempo dos gentios. Isso aconteceria em outro momento. Então, o que Jesus estava falando para ela que agora não era o tempo dela. Agora não era aquele momento. Ele estava, primeiro, levando a salvação para o povo dele. A palavra diz que ele veio para os seus, né? E porque os seus o rejeitaram, essa salvação foi estendida para todos. Então, Jesus veio
para a salvação de toda a humanidade, mas naquele momento ele estava anunciando e fazendo milagres entre os judeus. E aí, quando ele responde dessa forma, essa mulher ela responde com uma sabedoria e com uma fé incrível que surpreende o Senhor, ao ponto dele falar: olha, grande é a tua fé, seja feita conforme o que você deseja. E a filha dela foi livrada dessa possessão demoníaca. Essa mulher, ela venceu o silêncio de Jesus, ela venceu a oposição dos apóstolos, ela venceu a ofensa, porque ela podia ter se ofendido com Jesus. Nada disso parou essa mulher, porque ela tinha certeza que Jesus podia libertar a filha dela. Ela tinha tanta convicção que ela não parou de clamar até a filha dela ser liberta. E essa é uma palavra para as mães que estão nessa live. Talvez o seu filho esteja longe dos caminhos do Senhor. Talvez ele esteja vivendo uma vida que não é o que você deseja para ele. Numa vida de pecado. Talvez isso tenha entristecido o seu coração de mãe. E talvez você olhe para o seu filho e fale: não tem jeito, não adianta, já orei, já falei, já aconselhei. E ele não me escuta. Mas eu quero te deixar esse exemplo da mulher cananeia que não parou de clamar, que enfrentou todas as dificuldades, mas não parou de clamar até ver a libertação da sua filha. Isso é fé. Ela caminhou na certeza de que Jesus podia libertar a filha dela. E ela não parou até que o Senhor atendeu o pedido dela. Então que você, mulher de Deus, você mãe, não pare de clamar até você ver a libertação dos seus filhos, amém? Não pare de clamar, não pare de orar. A oração é a sua maior arma contra as armadilhas do inimigo na vida dos seus filhos. Então, mesmo que eles não queiram, mesmo que eles não te escutem, mesmo que eles te ignorem, mesmo que às vezes eles até te ofendam, né? Às vezes mesmo que eles te ofendam, mas não pare de clamar, não pare de levar a presença do Senhor, a sua causa, o seu pedido, e até que você veja os seus filhos libertos, amém? Outro exemplo que eu quero falar para vocês de uma fé que foi elogiada por Jesus é a fé da mulher do fluxo de sangue. Anota aí, Marcos 5,34. Fala assim: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. A Bíblia fala que a mulher do fluxo de sangue, ela estava 12 anos sofrendo com uma hemorragia terrível. E ela gastou todos os recursos que ela tinha com médicos e ela não conseguiu a cura. Não só não conseguiu a cura, como também piorou a situação dela. Então, ao invés de melhorar, de curar, ficou cada vez pior a enfermidade dela. E eu imagino que depois de 12 anos sofrendo com essa enfermidade terrível, essa mulher estava muito debilitada fisicamente e também emocionalmente. Porque se você passou por algum tipo de enfermidade, você sabe que o nosso emocional fica muito abalado quando a gente fica doente, não é verdade? Eu posso dizer para vocês, assim, sempre que eu enfrentei uma enfermidade, ano passado, por exemplo, tive que fazer uma cirurgia, e antes dessa cirurgia eu senti muita dor. Eu fiquei um bom tempo sentindo dor, fiquei uns 21 dias sentindo dor. Isso me abalou muito emocionalmente, porque com dor você não consegue fazer nada, você não consegue viver, né? Não é vida viver com dor. E isso me abalou emocionalmente. Então eu ficava pensando assim, gente, se 21 dias eu já não tô aguentando, imagina viver 12 anos com uma enfermidade, 12 anos com uma hemorragia. O quanto essa mulher estava abalada emocionalmente e debilitada fisicamente. Mas mesmo fraca, mesmo talvez sem forças, essa mulher teve fé para se mover em direção a Jesus. Porque ela acreditava que se ela tocasse a orla das vestes de Jesus, se ela apenas tocasse o manto de Jesus, ela seria curada. Ela não queria nem falar com Jesus, né? Ela não precisava nem falar com Jesus. Se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. É essa fé que eu digo que é uma fé que se movimenta. É uma fé que se move. Essa mulher tinha todos os motivos para ser uma vitimista, para ficar lamentando e sentindo pena de si mesma.
né? Pensando, ai, eu não consigo, ai, não tem ninguém para me ajudar, eu já fiz de tudo e não consigo ser curada. Mas ela rejeitou a murmuração, ela rejeitou a lamúria, a reclamação e o vitimismo e caminhou em direção a Cristo, caminhou em direção à bênção que ela precisava. E por isso ela foi curada, né? E não só curada, mas chamou a atenção de Jesus, que parou no meio da multidão e quis saber quem o havia tocado, né? Ela creu que apenas tocar em Jesus seria suficiente. Uma fé silenciosa, mas poderosa. Que nós tenhamos uma fé que mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos em que a gente se sinta desanimada e abalada, a gente ainda reúna forças para caminhar em direção a Jesus. Olha esse testemunho, a Suelen, no ano de 2024, eu fui diagnosticada com câncer. Foi o ano mais desafiador da minha vida e principalmente como cristã. Eu imagino, Suelen. Mas para honra e glória de Deus eu fui curada. Glória a Deus, obrigado pelo seu testemunho. Que lindo isso, né? A gente venceu os desafios com fé, venceu os desafios com Deus. Glória a Deus pela sua vida, como Deus é bom. Fico muito feliz e obrigada por compartilhar isso com a gente aqui, viu, Suelen? Deus abençoe a sua vida. Outro exemplo tá lá em Marcos 10, tá? Marcos 10, 52 fala, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente viu, né? O cego Bartimeu, a cura do cego Bartimeu, que também chamou a atenção de Jesus. Apesar da multidão tentar calá-lo, ele persistiu e foi recompensado. Outro exemplo de fé persistente, né? Da fé que não desiste, que continua clamando até ver o seu milagre, né? Enfim, Jesus não elogiou a aparência dessas pessoas, não elogiou o status social dessas pessoas. Ele se emocionava com a fé. O que chamou a atenção de Jesus nessas pessoas, o que fez ele elogiar essas pessoas foi a fé. Essa é a prova de que, de fato, é a fé que agrada a Deus, né? Nós agradamos a Deus, nós tocamos o coração de Deus, nós chamamos a atenção de Deus com a nossa fé. Cada uma dessas pessoas teve uma fé além, uma fé sobrenatural, uma fé que movia montanhas e por isso, né, recebeu esses elogios de Jesus. Imagina você ter uma fé tão grande, digna de ser elogiada pelo Senhor e Salvador, por Jesus Cristo. É isso que essas pessoas viveram. Amém? A gente tem mais aqui, ó. Casa Decoradinha falou, eu sofri muito com a vesícula, muito inflamada, mas graças a Deus hoje estou bem. Tive que passar por uma cirurgia de urgência e hoje, pela graça de Deus, não sinto mais nada. Amém, glória a Deus. Eu passei pela mesma situação no passado. Eu também tive a vesícula inflamada e tive que operar, mas antes de operar fiquei 21 dias com dor e foi bem difícil. Foi um momento bem complicado para mim, mas o Senhor me sustentou e eu aprendi muito nesse processo também da dor. E aí, mulher, qual desses exemplos tocou mais o seu coração? Qual deles é uma inspiração para você hoje? Sua fé está mais parecida com a de um herói da fé ou como alguém que surpreendeu Jesus? O que você acha? Espero que a sua fé seja como um herói da fé e também como alguém que surpreendeu Jesus. Agora eu quero ler com vocês Hebreus, tá? Para finalizar, eu quero ler com vocês Hebreus 12, do versículo 1 e 2, tá? Que fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se portar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus.
Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Olhar para Jesus, para tudo que ele suportou quando eu tava com dor, né? Eu pensava assim, se eu não tô suportando essa dor, imagina Jesus, né? A dor que ele não sentiu. Então, olhar para Jesus por tudo que ele suportou e ele não desistiu, e ele permaneceu, ele perseverou, né, para cumprir o propósito, o chamado que Deus tinha na vida dele. Nem a dor, nem a traição, nem a ofensa, nada parou Jesus. Nada parou Jesus, porque ele tinha convicção daquilo que ele precisava fazer. Ele veio para morrer, para ser humilhado, e para se oferecer em sacrifício pela humanidade. E nada parou ele, nada foi capaz de parar Jesus, que foi até o fim, né? E por conta dele, porque ele ressuscitou depois do terceiro dia, nós podemos ter fé, esperança e convicção nas promessas do Senhor. Então, como diz aqui a palavra que nós acabamos de ler, mulher, se você estiver fraca, se você estiver desanimada, se você estiver cansada, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, né? E permita que ele fortaleça você. Permita que ele enche o seu coração de esperança, para que você possa completar, né, a carreira, para que você possa continuar caminhando, né, até o dia em que o Senhor nos levar dessa vida ou ele voltar, o que vier primeiro. Amém? Espero que essa live tenha fortalecido você. Espero que essa live tenha reacendido a sua fé, que você tenha entendido o que é de fato caminhar em fé, o que é ter fé, o que é viver em fé, o que significa a fé e o poder que isso tem de transformar as nossas vidas, né? E o nosso interior também. Amém? Quero agradecer você que esteve aqui, 10 horas da noite já, e você tá aqui firme e forte, me ouvindo, com essa voz desafinada, com essa voz meio rouca, ainda de gripe. Muito, muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua perseverança em continuar aqui. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra possa ficar guardada no seu coração e que você possa caminhar em fé, né? Mesmo sem ver, na convicção de que as promessas do Senhor irão se cumprir e o Senhor está se movendo. Então se move em direção a Ele também. Amém? Vamos orar encerrando então? Pai, obrigada pela sua palavra que é viva e eficaz, que nos instrui, que nos exorta, que nos ensina, Senhor, a viver de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, que nós possamos nos inspirar nesses exemplos dos heróis da fé, dessas pessoas que foram elogiadas por Jesus, para que nós também possamos colocar a nossa fé em ação, a nossa fé em movimento, a nossa fé em prática, que nossa fé possa agradar o seu coração. Mesmo nos momentos mais difíceis, que a gente possa perseverar, olhando para Cristo e acreditando que aquilo que Ele prometeu irá se cumprir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém, mais uma vez, muito obrigada, viu, mulher de Deus? Semana que vem a gente volta, então, com mais um princípio, tá, da palavra de Deus. E eu vou anunciar depois, tá bom? Nos stories, essa live vai ficar salva lá no canal do YouTube, tá bom? Então, daqui a pouquinho ela já vai estar disponível no canal do YouTube. Você pode acessar se quiser assistir de novo ou se quiser assistir as outras lives dessa série e de outras séries também. A gente tem mais de 200 lives lá salvas sobre vários temas, sobre Salmos, sobre Provérbios, sobre Romanos, sobre o Evangelho de João, sobre as parábolas, sobre mulheres da Bíblia. Então acesse lá o nosso canal Sou Star Blog no YouTube também, que lá tem muito conteúdo para você que quer aprender mais da Bíblia, quer fazer o seu devocional e quer crescer para ser uma mulher profunda em Deus. Amém? Beijo no seu coração e até a próxima live.